falam, gente, patriotas, amigos, colegas de batalhas? Estou mais nesse vídeo aqui para é minha opinião pessoal, que eu posso expressar, que eu tenho a liberdade dessa pessoa que eu praticamente ignoro, que é o Paulo Freire. O Paulo Freire, o que fez na educação brasileira foi criar uma teoria, uma, uma análise crítica da educação brasileira e associar a sua, como que fala, a alfabetização das pessoas analfabetas pelo método dele. Só que esse método todo mundo que pesquisa sabe que é de Frank Labatt, Labatt, um missionário britânico que foi para aquelas terras asiáticas ali e Indiana, aquele ali entre a Índia, aqueles países ali, onde que ele fez assim. Antes de fazer esse vídeo, eu pesquisei o Labatt, ele esse método de alfabetização dele foi bem antes do Paulo Freire. O Paulo Freire começou a instalar isso em 63, por aí, o dele foi em 50, final da década de 50. O Paulo Freire, ele milita, ele sempre militou na parte da educação. Pelos seus livros, Pedagogia do Oprimido, você vê que o respaldo que ele pegava é o respaldo da educação revolucionária. É como se tivesse uma escola com o nome do Che Guevara e colocasse Paulo Freire como diretor ou um professor, poderia ser vice-versa, porque ele buscou criar uma teoria crítica, uma análise crítica dos opressores e oprimidos, que é onde que ele criou uma divisão de classes ali entre o aluno e o professor, que tinha que ser uma junção, um ajudando o outro na compreensão e no entendimento. Hoje em dia, o que ele pregou foi isso: professores deslexos com a matéria, professores querendo criar militantes políticos de esquerda, alunos não aprendem, não existe mais reprovação. Reprovação é o modo como demonstra para um aluno que ele não conseguiu alcançar aquela nota por falta de estudo. Aí ele criou tipo assim, se fazer isso, o aluno vai se sentir oprimido. De forma alguma, o aluno tem que se sentir encorajado a estudar. E ele fez o regresso da educação. O regresso da educação, que é o mais tido na educação, entre aspas, do Paulo Freire, foi pregar que o aluno tem que se levantar contra o opressor. O opressor não pode tomar conta da sala de aula, porque o aluno se sentir constrangido, ele não aprende. Foi isso que praticamente que a sua análise crítica dele é igual a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, uma teoria, fizeram uma análise crítica da sociedade ocidental, e ele fez uma análise crítica da educação brasileira. Você vê que Paulo Freire foi formado em Direito. Só que ele teve respaldo dentro da educação. Você vê que foi alavancado pelos partidos de esquerda, que colocou ele como patrão da educação. Eu discordo veemente dele ser patrão da educação devido que os seus livros, por exemplo, pega um Machado de Assis, Euclides da Cunha, e esses caras que se tornaram grandes escritores. Até o comunista Jorge Amado, ele é mais plausível do que o Paulo Freire. Paulo Freire, seus livros, foi sempre colocando o eu revolucionário, metafísico dele como o antagonista da sociedade. Por exemplo, ele era tipo contra a sociedade.
ele sempre via como o capitalismo como mal. E ele, é claro, na hora de receber o Paulo Freire, não viu o capitalismo como um malvadão, né? O Paulo Freire, ele destruiu a forma de pensar do brasileiro. Ele quis colocar que o brasileiro não pode pensar. Ele via que qualquer liberal, ele chamava neoliberal, essa postura dele era de um cara idiota. Ele começou a transformar uma sala de aula num campo de batalha, onde que ele via que a burguesia não poderia reinar. Eu, ou Paulo Freire, se eu tivesse vivo, é claro, sempre tem um livro do Plínio Salgado que fala o espírito da burguesia. Ali ele aponta, não é a burguesia a que Karl Marx se referia, aquela burguesia de empresários, é o espírito, ou eu metafísico burguês da pessoa. Por exemplo, a maioria dos caras de esquerda que acusam de burguês, fascista, não sei mais o que, são pessoas que são praticamente o eu deles, são burgueses praticamente pregando a burguesia podre. E essa mesma burguesia podre é que o Paulo Freire sentava à mesa, gente. Tá certo. Isso mesmo. É essa burguesia que ele sentava à mesa, fazia a teoria crítica dele, sabia que ele ia nesses programas. Ele, nos seus livros, ele era praticamente um comunista revolucionário. Ele era tão fã do Che Guevara que várias vezes ele já citou no livro de Pedagogia do Oprimido as falas do revolucionário, só que ele reverenciava um cara que era tirano, assassino, não gostava de debate, era um cara autoritário. Che Guevara, junto com Fidel Castro, foram autoritários, tinha manchas de sangue em suas mãos, odiava negros, odiava gays. Se ele tivesse que matar um gay ou umas pessoas dessas, ele matava no ato, ou mandava. Ele fazia justiçamento das pessoas que não eram a favor de suas ideias. Eu vou deserdar, vou sair da tropa, porque não. Ele fazia julgamentos sem defesa do cidadão, ele já julgava culpado essas pessoas. É esse Che Guevara que o Paulo Freire defende e era fã dele de uma tal maneira que demonstrou que pela revolução, como Paulo Freire fala, vale a pena os fins. Os fins justificariam os meios. Se tivesse que matar um neoliberal, para Paulo Freire era normal, porque esse ali está atrapalhando a revolução. Ele era contrário ao debate. Ele não estava preparado para o debate. Grande maioria desses pensadores de esquerda não estão preparados para um debate com um conservador ou com um liberal, ou como eles querem chamar, neoliberal, como esse tido como patrão da educação chamado. Paulo Freire, só pelo fato dele fazer a copia e cola, o Ctrl-C do Frank Lamarck, ele já devia ter sido desmoralizado culturalmente, porque ele fez um plágio de ideias de um cara. Ele trocou que o missionário era cristão, ele pegou a pauta, os livros, a cartilha do missionário Frank, e colocou a dele, trocando os conceitos cristãos por conceitos revolucionários. O Paulo Freire nada mais foi do que um revolucionário na frente da educação. Um revolucionário que fez o regresso da inteligência, sim, das pessoas de terem o conhecimento pleno. Por exemplo, você acha que Paulo Freire era a favor de ensinar Mises, a favor de ensinar sobre Hayek, sobre alguns outros liberais econômicos dentro de uma sala de aula? Ele lembrar o que acontece nas universidades federais é o que é o Paulo Freire. O Paulo Freire era um retrocesso à inteligência
humana. Ele era nada mais do que um revolucionário, fã do Che Guevara, que tomou posturas autoritárias dentro da educação, não querendo ter o senso crítico, que os jovens, as novas gerações tivessem o senso crítico de poder dizer não para ele. Queria só que as pessoas falassem: sim, senhor, é isso, Paulo, você está certo. Não, os conservadores contestaram ele por causa que viram que os pensamentos dele, tem muito cara que é de esquerda que tem a mente não tão revolucionária como ele foi. Até o Fernando Henrique, se você for pegar, mesmo eu tendo minhas críticas a ele, não era, é um mal também, né? Mas não era tanto revolucionário como o Paulo Freire, que queria uma revolução dentro da educação, uma revolução como retrocesso, não como uma que as portas abrem e consiga as mentes pensarem por si próprias. Eles queriam que o cognitivo das pessoas fossem traçados com pensamentos da engenharia social da esquerda. Eles não queriam que tivesse nem que ensinasse um pouco da direita e um pouco da esquerda. Eles queriam um pensamento dominante da esquerda, porque ele tinha em Gramsci também uma visão que o pensamento invadia a área cultural e educacional para implementar os pensamentos marxistas. Todos os marxistas têm esse pensamento de predominância de pensamento. Eles nunca vêm a público para expressar que não, que praticamente as instituições jornalísticas da extrema mídia foram aparelhadas com esse pensamento de Paulo Freire, de achar que ele foi um mártir da educação, e nada foi, porque é a mídia que produz isso nas mentes das pessoas, que ele ganhou honoris causa, não sei o que lá, e ganhou por pessoas que pensam igual a ele. Ele não ganhou por mérito dele, né? Porque pessoas leram e achou aquilo ali um fato para usar, para implementar a pauta progressista revolucionária dentro das academias e universidades. É isso. Futuramente faço um outro vídeo explanando mais. Vou fazer uma explanação sobre pedagogia do oprimido, marcar ali, e vamos debater sobre as minhas críticas ao que ele, a sua mente revolucionária. E fiquem com Deus, Deus, pátria e família. Fui.